dia a todos e todas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e também quero agradecer especialmente à Associação de Arquivologia do Estado de Goiás, especialmente a querida Heloísa Esser pelo convite, que fez toda a mediação da minha vinda. Da mesma forma, quero agradecer ao Centro de Informação, Documentação e Arquivo da Universidade Federal de Goiás, e aqui estendo meu agradecimento especial ao Flávio, que eu conheci hoje, mas vamos ter uma boa oportunidade de debater. Agradeço também aos patrocinadores e os apoiadores desse evento que possibilitaram a minha vinda. É uma alegria estar com vocês, conhecer essa cidade, é a primeira vez que eu venho a Goiás, e quero dizer que estão todos de parabéns pela realização desse terceiro encontro sobre arquivos, que é um evento necessário, que eu espero que siga acontecendo por muitos e muitos anos, porque ele é importante tanto no contexto aqui de Goiás, como do Centro-Oeste como um todo, e do Brasil também, né? Nós precisamos de mais eventos de arquivologia e do fortalecimento dessa área, que ainda, apesar da sua já não tão curta trajetória, ainda é uma área que precisa ser fortalecida. Bom, eu fui convidado a falar com você sobre um tema do patrimônio arquivístico, que é um tema que eu tenho me dedicado nos últimos anos, e esse tema ele é presença constante nos fóruns da área de arquivologia e também aparece de vez em quando no noticiário, infelizmente, muitas vezes pelo viés negativo, né? Sobretudo quando existe alguma perda indevida de documentos, enfim, de arquivos. Há uma visão mais ou menos predominante, quase do senso comum, que coloca a palavra patrimônio quase sempre numa perspectiva com a história ou com a cultura. Isso é bem natural. E talvez alguns de vocês tenham vindo aqui especificamente hoje para ouvir sobre essa perspectiva e como ela se relaciona com os arquivos. Nós vamos falar sobre isso, sim, mas eu gostaria que nós pudéssemos abordar a questão do patrimônio a partir de outras dimensões. Essa palavra, patrimônio, ela vem do latim, né, e significa originalmente herança, ou o que é herdado, geralmente no contexto das famílias. No direito, esse termo também serve para descrever os bens materiais ou morais que pertencem a uma pessoa, a uma instituição ou à coletividade. Geralmente, a palavra patrimônio ela nunca vem sozinha, ela sempre é apresentada com algum complemento. É o patrimônio público, patrimônio privado, patrimônio nacional, ou então ela, além de um complemento, recebe alguma adjetivação ou tipificação. Aí a gente fala em patrimônio cultural, patrimônio simbólico, patrimônio edificado, arquitetônico, museal, bibliográfico e por aí vai. Essa é uma palavra, portanto, que pode adquirir muitos sentidos diferentes e que costuma ser apropriada de múltiplas formas nos mais distintos contextos, e isso acontece de uma forma muitas vezes sutil, que às vezes é quase difícil da gente captar qual é a essência que está em jogo. Eu não tenho a pretensão aqui de dizer ou ensinar a vocês o que é o patrimônio, e muito menos o que é o patrimônio arquivístico. O meu objetivo, na verdade, é outro, é refletir sobre essas noções no contexto brasileiro e um pouquinho também no contexto local, problematizando essa noção. E como eu estou falando no plural sobre as noções do patrimônio, a minha ideia é, portanto, nós refletirmos tanto sobre o patrimônio arquivístico quanto sobre um dos seus desdobramentos, que é o patrimônio cultural arquivístico. E daqui a pouco essas noções eu espero que fiquem um pouco mais claras para todos. Aqui, então, eu gostaria de chamar a atenção para essa diferenciação, que na verdade não é uma divisão, mas sim um complemento entre o patrimônio arquivístico e o patrimônio cultural arquivístico. Ao longo da minha fala, então, eu espero que a gente consiga estabelecer um entendimento sobre essa complementação. Então, vamos pensar primeiro no patrimônio arquivístico em si. Por enquanto, pode deixar no anterior ali, por gentileza. Bom, no nosso modelo de civilização, todas as atividades que precisam ser provadas são transformadas em documentos arquivísticos. Eu costumo brincar com os meus alunos, né, dizendo que, publicamente, nós não nascemos quando saímos do ventre das nossas mães, mas sim quando um documento atesta a nossa existência, né? A sociedade ocidental moderna e bastante burocratizada, ela é altamente dependente dos registros documentais e todos nós sabemos disso. Esses registros, e aqui nós temos um ponto importante, não são inicialmente fundamentais porque eles contam a história ou porque servem para que nós possamos nos lembrar do passado. O documento arquivístico, ele é, antes de qualquer coisa, uma prova ou a tentativa de provar uma atividade realizada. Pessoalmente, por exemplo, nós não guardamos
o documento que certifica o nosso nascimento porque ele é importante para a nossa história. A gente faz isso depois, né? Nós guardamos a certidão de nascimento porque o caráter de prova que esse documento carrega consigo nos dá acesso a uma série de direitos específicos. As empresas privadas e as instituições públicas também produzem e guardam documentos por conta desse sentido. E, portanto, nós podemos dizer que esses documentos arquivísticos fazem parte de um patrimônio geral dessas organizações. Assim como uma empresa ou um órgão público conta com um prédio, com mobiliário, com recursos financeiros e humanos e considera isso como seu patrimônio, essas instituições também contam com as informações e os arquivos produzidos e acumulados no desempenho das suas funções. Tudo isso compõe um patrimônio geral que, às vezes, é, inclusive, monetariamente valorado. O conjunto das fichas de clientes de um banco, por exemplo, com os nomes, os endereços, os contatos desses clientes, constitui um patrimônio muito valioso para esse banco, porque é através desses documentos que se permite que se façam novos negócios, que se busquem outras formas de obter lucro. Os prontuários de paciente de um hospital garantem um atendimento qualificado, garantem que haja menos erros médicos, ou ainda que se preste um serviço organizado a quem precisa. O histórico escolar de um adolescente recém-aprovado no Enem, por exemplo, que é mantido no arquivo de uma escola, onde esse adolescente estudou, também serve como um bom exemplo, assim como outros tantos mais. É importante dizer que, mesmo quem não é arquivista, ou quem não trabalha na área, conhece a importância dos arquivos no dia a dia da sociedade. Quantos de nós, né, já não ouvimos falar daquelas histórias, daqueles casos de prefeitos, governadores, presidentes, que, quando perdem a eleição, mandam eliminar documentos sobre a sua gestão, as famosas queimas de arquivo, né, que servem para apagar as provas sobre desvios, desmandos, corrupção, etc. A gente sabe que essa é uma atitude deplorável, criminosa, mas que merece todo o nosso repúdio. Mas essa ação do que a gente chama, assim, do senso comum de queima de arquivo, nos permite afirmar que mesmo as pessoas que não têm formação em arquivologia conhecem o poder dos arquivos. Existe, portanto, um patrimônio arquivístico que é amplo, é multifacetado e é essencial para a sociedade porque garante direitos, permite cobrar deveres, facilita a comunicação, promove transparência, fortalece a democracia, entre outros tantos atributos. Esse patrimônio pode até vir a ser importante também como meio de contar a história, de fortalecer a identidade de um povo ou de servir para a transmissão de memórias coletivas. E nós vamos chegar nessa parte. Mas eu gostaria de salientar aqui que o patrimônio arquivístico é, antes de tudo, um patrimônio valioso pela utilidade qualificada que se pode dar aos documentos nos seus mais diferentes contextos. Pensar na serventia dos documentos arquivísticos é, portanto, uma necessidade. Mais do que isso, eu defendo que esse pensamento é uma alternativa ao discurso da perda como meio de comover a sociedade sobre a importância dos arquivos. Agora sim, pode passar o slide. Aqui eu queria explicar um pouco isso, né? Eu entendo que vários grupos da sociedade, os historiadores, os sociólogos, aqueles que não têm formação, mas são, de certa forma, entusiastas da memória, e também os arquivistas, sempre utilizaram uma certa retórica ou um discurso da perda do patrimônio histórico e cultural, como um meio de comover ou tentar comover a sociedade e de tentar impedir a destruição de arquivos que são considerados importantes para a cultura. Mas eu também entendo que, embora importante, esse discurso sempre foi muito limitado. Afinal de contas, nós continuamos sendo um país onde se abandonam e destroem arquivos dos mais variados períodos, sobre as mais distintas atividades e a respeito de todos os temas possíveis e imagináveis. A retórica da perda, esse discurso, ele costuma surtir mais efeito para outros tipos de patrimônio, muitas vezes. Por exemplo, é mais fácil comover a sociedade goianiense sobre a importância da preservação do patrimônio edificado do belíssimo Teatro Goiânia, porque ele é material, ele chama a atenção, ele é único, ele ativa uma série de recordações sobre o passado e o presente, e ele é um palco de arte, afinal de contas. Não é à toa que ele, inclusive, já foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como um patrimônio não só de Goiás, mas um patrimônio nacional. Com os arquivos, no entanto, a situação é um pouco mais complicada. Um conjunto de documentos produzidos pela Prefeitura de Goiânia, ou pela Universidade Federal de Goiás, ou por qualquer outro órgão público, por exemplo, ele também é material, ele também pode ser único e também pode ser muito importante, mas as características desse tipo de patrimônio, do patrimônio arquivístico,
são diferentes daquelas que nós observamos no patrimônio arquitetônico, no patrimônio edificado ou museal, entre outros. Primeiro que os arquivos são frágeis, né? O papel é muito menos resistente às intempéries do tempo do que o tijolo, a pedra, o cal. Um documento digital, por exemplo, se ele não for constantemente migrado para novos suportes, se torna inacessível em poucos anos. Os arquivos também são numerosos e geralmente chamam menos atenção. O registro de uma propriedade batido à máquina 50 anos atrás, que se mistura a outros milhares do mesmo tipo, ele tende a despertar menos interesse que um objeto antigo, já fora de uso e que passa a fazer parte de um museu, para ficar num exemplo, né? Os arquivos dependem ainda de um certo contexto cultural para serem reconhecidos na sua importância. Ninguém precisa ser alfabetizado para entender a relevância da preservação de um determinado casarão, ou de uma igreja antiga, ou de uma ferramenta que mostra como um grupo de trabalhadores lavrava a terra há 50 anos, por exemplo. Mas para entender a importância dos documentos arquivísticos é necessário que os sujeitos saibam, no mínimo, ler e entender o que estão lendo. O que, infelizmente, no Brasil, ainda muitas vezes é pedir muito. Para completar, a nossa sociedade parece ter demandas muito mais urgentes e comoventes que os arquivos. Somos um país profundamente desigual e complexo, tomado por um clamor constante de melhorias na saúde, na educação, na segurança, entre outros temas. Eu gosto sempre de lembrar que qualquer debate sobre políticas públicas precisa considerar que 30% das nossas cidades não tem dinheiro suficiente para pagar a estrutura das suas câmaras de vereadores. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente não pode se deslocar dessa realidade. Sendo assim, e por tudo isso, eu tenho dúvidas sobre a capacidade que o discurso sobre a perda do patrimônio histórico ou cultural vinculado aos arquivos seja capaz de comover a população. E, vejam bem, eu não quero dizer com isso que a gente deva abandonar a denúncia sobre o extravio, o abandono ou a destruição indevida dos arquivos. Eu penso que nós temos que manter toda a nossa vigilância a respeito disso, sobre os descasos, e para que, na medida do possível, nós possamos despertar a população sobre a necessidade de preservar o nosso legado cultural. Mas a denúncia sobre o discurso, a denúncia ou o discurso sobre a possibilidade da perda não pode ser a nossa única ferramenta para isso. Eu penso que é preciso qualificar o entendimento da sociedade sobre o papel social dos arquivos. Mais do que isso, é imprescindível e até urgente que se compreenda a necessidade pública de organizarmos serviços, instituições e políticas arquivísticas em todos os âmbitos, mas principalmente nos setores governamentais. E aqui eu acho importante dizer o que são serviços, instituições e políticas arquivísticas no contexto dessa minha fala. Os serviços arquivísticos são os espaços, as pessoas e ainda as unidades responsáveis, aspas, por cuidar dos arquivos em uma instituição pública ou privada. Nem sempre esses serviços são formalizados no organograma das instituições e, às vezes, eles se resumem a uma sala em algum lugar das repartições, o famoso e conhecido arquivo morto, onde se acumulam os documentos. Mas, ainda assim, esse serviço sempre existe de alguma forma. O arquivo da escola de um município, por exemplo, onde estão os históricos dos alunos, os documentos sobre a contabilidade desse lugar, os cadernos de chamados, os registros de notas, enfim. Esse arquivo é operado ou cuidado por uma ou mais pessoas, que na maioria das vezes não são arquivistas. Ele é o serviço arquivístico dessa escola. Ali estão os documentos produzidos ou acumulados por ela em função das suas atividades. As instituições arquivísticas, por outro lado, têm outro papel e importância. Uma instituição arquivística existe quando ela é criada por um ato jurídico legal, dentro de um âmbito específico. Recentemente, o professor Welder Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, publicou um texto muito elucidativo em relação a esse tema. E ele nos diz que uma instituição arquivística deve ser formalmente criada, ter personalidade jurídica própria, autonomia gerencial, recursos e infraestrutura próprias para operar, tanto na gestão de documentos quanto na preservação e acesso aos mesmos. A instituição arquivística de um município, por exemplo, pode ser o Arquivo Público Municipal. Aí eu sempre brinco com letras maiúsculas, né? Além de preservar os conjuntos de documentos que são considerados como patrimônio cultural, essa instituição também deve ser emanadora das diretrizes sobre o funcionamento dos serviços arquivísticos nos diferentes órgãos do seu âmbito de atuação, no caso, o município. Essas diretrizes e a ação coordenada
organizada, planejada, com objetivos e princípios claros, constituem o que nós chamamos de uma política arquivística. E fecha esse entendimento que não é uma invenção da arquivologia ou da minha forma de pensar, mas que é, sim, a única interpretação possível sobre o artigo 216 da Constituição Federal e sobre a lei que regulamenta esse artigo, que é a Lei 8.159, Lei de Arquivos, que está vigente há mais de 30 anos e, portanto, não é uma novidade. Para usar o exemplo que eu dei antes, né? Uma escola municipal produz e acumula todo um conjunto de documentos arquivísticos em função das suas atividades. Esses documentos são as provas dessas atividades, servem para a tomada de decisões, servem para garantir direitos, para promover eficácia sobre serviços ali prestados. E como esses documentos são públicos, eles precisam, porque a lei assim determina, eles precisam ser geridos e, em alguma medida, também preservados. Então, o correto é que uma instituição arquivística pública defina como deve funcionar o serviço arquivístico dessa escola, na verdade, de todas as escolas, como os documentos devem ser produzidos, como eles devem ser classificados, se podem ser eliminados quando já não tem mais serventia, se precisam ser preservados, se são publicamente acessíveis, etc. Essas definições gerais, que são definições sobre o patrimônio arquivístico amplo, compõem as políticas arquivísticas. Portanto, cabe às instituições arquivísticas, em articulação com os serviços, formular, debater, implementar e avaliar a efetividade das políticas arquivísticas que vão virar realidade através de leis, de normas, de planos, de diretrizes orçamentárias e de ações técnicas diretas, concretas. É assim que os países mais avançados do mundo nessa matéria conseguem promover o bom uso, a preservação e o acesso ao seu patrimônio arquivístico. Pode passar. O ponto fundamental que eu defendo, então, é de que qualquer debate sobre o patrimônio arquivístico no Brasil precisa passar pelo entendimento sobre essa estrutura. Afinal, hoje nós temos serviços arquivísticos mais ou menos organizados por toda parte, e toda instituição pública em atividade produz e acumula arquivos em todos os âmbitos, só que, sem instituições e políticas públicas, esses arquivos tendem a ser abandonados, não recebem tratamento, não são nem sequer depurados, muitas vezes. Sem tratamento mínimo, e aqui eu estou falando de duas atividades básicas da arquivologia, que é a classificação e a avaliação, principalmente, não se pode garantir que esses documentos serão preservados, nem que serão considerados como patrimônio, e muito menos que serão acessíveis ao público. Essa estrutura, portanto, é interdependente. Se uma parte falha ou não existe, a tendência é que os arquivos se percam e, junto com eles, se perca também os seus sentidos, tanto enquanto provas de atividades, como enquanto subsídios para a história, para a memória coletiva e para o patrimônio cultural. E aqui nós chegamos, finalmente, ao patrimônio cultural arquivístico que eu mencionei anteriormente. Pode passar. É somente através do estabelecimento de políticas públicas que se pode criar os meios para o reconhecimento do patrimônio cultural arquivístico. Esse reconhecimento eu tenho chamado nos meus trabalhos de patrimonialização. E, nesse ponto, eu considero importante alguns esclarecimentos. Primeiro, um bem material ou imaterial, ele não se torna patrimônio porque um grupo da sociedade assim o entende ou porque decide preservá-lo por conta própria. O patrimônio cultural, ou seja, aquele legado que a sociedade decide deixar do presente para o futuro, só se efetiva quando há reconhecimento formal da sua existência e importância. Voltando ao exemplo que eu já mencionei, a sociedade goianiense pode achar que o Teatro Goiânia é o seu patrimônio e deve ser preservado para as futuras gerações, mas o meio que busca efetivar essa transmissão é o ato público do tombamento dessa edificação. É por isso, aliás, que se luta pelo tombamento e por outras formas de patrimonialização. Afinal, sendo tombado, há a garantia jurídica de que aquele bem não poderá ser desfigurado ou destruído, e, se for, alguém deve ser responsabilizado por isso. Eu penso que é muito importante que esse entendimento possa se consolidar entre todos. O reconhecimento do patrimônio cultural é um papel do Estado, da nação, das unidades federativas e dos municípios, que faz isso através das suas instituições. O patrimônio cultural, portanto, não é o que nós achamos ou dizemos que é, mas sim o que passa por uma oficialização efetiva, formal, legal e, inclusive, documentada. E há quase um século o Brasil adotou esse tipo de estatuto para reconhecer o seu patrimônio.
E daí, no caso dos arquivos, também existem algumas peculiaridades, porque a patrimonialização cultural de arquivos precisa fazer parte das políticas arquivísticas que eu apontei antes. As políticas arquivísticas, quando estruturadas, elas devem ser capazes de prever os atos legais da patrimonialização, que, inclusive, podem ser vários. Pode ser que a oficialização do patrimônio arquivístico como patrimônio cultural se dê através da aquisição, por doação, por compra, ou por outras formas, de conjuntos documentais ou de conjuntos arquivísticos privados por instituições arquivísticas públicas, e isso pode ser realizado a partir de alguns critérios específicos. Pode ser também que essa oficialização se dê através do recolhimento dos documentos públicos para instituições arquivísticas, a partir do procedimento de avaliação de documentos, e esse é o ato que deve reger a patrimonialização dos documentos públicos, e não outros. Pode ocorrer ainda o tombamento dos arquivos, que é menos comum, mas é possível. Pode ocorrer o reconhecimento desses arquivos como de interesse público e social, e para isso deve haver uma regulamentação no âmbito em que isso vai acontecer. E pode ser também que alguma instituição com legitimidade para patrimonializar, como é o caso da Unesco, por exemplo, declare a importância desses arquivos. Independentemente do meio que se empregue para reconhecer um patrimônio como patrimônio cultural, um patrimônio arquivístico como patrimônio cultural, é necessário que haja uma estrutura pública mínima para isso. Então, se uma família ou um grupo decide doar um arquivo privado, tornando esse arquivo um patrimônio cultural público, é preciso que haja uma instituição arquivística minimamente preparada para receber essa doação e garantir a preservação desse acervo. Da mesma forma, para que os serviços arquivísticos encaminhem a destinação dos seus documentos públicos, seja para a eliminação, seja para o recolhimento, também é necessária a existência de uma instituição arquivística pública que vai autorizar a eliminação ou providenciar esse recolhimento. O tombamento e a declaração de interesse público e social dos arquivos privados são atos que, igualmente, carecem de uma estrutura pública mínima de preservação do patrimônio. Portanto, tudo isso está encadeado em um quadro mais amplo que nos aponta para a necessidade de entender os arquivos, como eu disse antes, não apenas pelo lado da história ou da cultura, mas desde a sua função pública e social como um todo. As políticas arquivísticas emanadas da provocação feita pelas instituições e que servem para organizar os serviços arquivísticos são os meios que nós temos para garantir que os arquivos cumpram as suas funções básicas no presente, sejam tratados e analisados quanto à sua relevância e, em alguma medida, possam ser preservados para o futuro. E aqui é relevante dizer que essa preservação não precisa necessariamente ser uma preservação para a história. Nós decidimos preservar arquivos pelos mais diferentes motivos. Então, a planta de uma ponte, que existe há 50 anos, não é considerada como patrimônio só porque ela ajuda a entender como foi a história da construção daquela ponte, mas porque ela é importante para que se consiga dar a devida manutenção naquela estrutura, evitando que aconteçam acidentes e até que isso possa colocar em risco a vida das pessoas. Volto ao ponto, portanto, a preservação dos arquivos não é um ato que interessa apenas aos arquivistas, ou não deveria interessar apenas aos arquivistas, aos historiadores ou aos curiosos sobre o passado. Preservar o patrimônio cultural arquivístico é uma necessidade coletiva que vai muito além da relação que nós temos com o tempo. Além disso, e aqui entra um elemento muito importante nessa reflexão, as políticas arquivísticas também podem ajudar a sanar algumas agonias brasileiras. Uma pesquisa recente do IPEC mostrou que 36% dos brasileiros consideram que o maior problema desse país é a corrupção. Esse foi o segundo problema mais citado, logo depois do desemprego. Como nós sabemos, a corrupção é um problema grave, porque ela drena o dinheiro público, comprometendo todos os demais serviços. E, como nós também sabemos, todo e qualquer combate à corrupção passa necessariamente pelo estabelecimento de uma estrutura de amplo acesso à informação, de transparência e, enfim, de gestão e preservação de arquivos. O jeito de descobrir se um diretor de escola pratica um desvio no dinheiro da merenda pode ser muitos, mas a prova desse desvio, que efetivamente vai provocar uma investigação e promover justiça, se dá através dos documentos, de notas fiscais, de balanços, de orçamentos, etc. Portanto, uma vez mais eu ressalto, nós temos uma brecha importantíssima para chamar a atenção pública sobre a importância do patrimônio arquivístico. E essa brecha é muito mais chamativa que aquela que busca preservar o patrimônio por conta da sua importância histórica ou cultural. Porém, esse panorama também nos conduz a uma reflexão mais do que pertinente sobre o estado atual da estrutura necessária para que se efetivem as políticas arquivísticas.
Pode passar, por favor. E daí cabem algumas perguntas que não são nada contemporâneas, mas seguem muito vigentes. Qual é o quadro geral das políticas públicas arquivísticas no Brasil? Será que os nossos estados e municípios estão equipados e com recursos necessários para formular, implementar e avaliar tais políticas? Temos instituições arquivísticas capazes de dar conta das demandas dos serviços que existem por toda parte, nos mais diferentes âmbitos em todo o país? Amanhã, vocês vão ter uma palestra muito importante com o Antônio Laurindo dos Santos sobre a constituição de arquivos públicos estaduais e municipais, então eu não quero me estender muito sobre esse tema, mas para que nós possamos ter clareza. De acordo com alguns dados preliminares, e o Laurindo pode depois me corrigir, dos 5.570 municípios brasileiros, só 88 possuem instituições arquivísticas devidamente institucionalizadas em lei. Como disse a Heloísa na sua fala inicial, há estados da federação que até hoje não têm arquivo público criado por lei, com sede própria, com recursos humanos e toda a estrutura necessária. E pior, se é verdade que nós temos casos absolutamente dignos de aplauso, como o caso do Arquivo Público do Estado de São Paulo, também é verdade que nós temos episódios totalmente constrangedores. Na semana retrasada, por exemplo, o prédio que abriga o Arquivo Público do Estado da Bahia foi a leilão. E o Arquivo do Estado da Bahia é um dos mais importantes do país, por toda a trajetória histórica daquele Estado. Portanto, para que nós possamos tratar a sério as questões do patrimônio arquivístico, nós precisamos pensar e agir para o estabelecimento das instituições e políticas arquivísticas que tanta falta fazem nesse contexto. O estabelecimento dessa estrutura, que a legislação brasileira trata como sistema, é necessário e urgente, mas também é um meio para buscarmos o reconhecimento sobre o que eu já mencionei antes como o papel social dos arquivos para a coletividade. Se tivermos serviços, instituições e políticas arquivísticas devidamente organizadas e legitimadas, teremos também as condições básicas para que os arquivos cumpram o seu papel como fontes de prova, garantias de direitos, instrumentos para a promoção do acesso à informação e combate à corrupção e aos abusos. Esse é um país, e nós temos que ter noção disso, que clama por melhorias nos seus serviços, que pede por mais agilidade nas decisões públicas, que deseja mais transparência, menos disfunções de burocracia, menos corrupção e mais empenho no bom uso dos recursos públicos. E tudo isso, absolutamente tudo isso, passa por termos meios mais qualificados de produção, reunião, uso, tramitação, preservação e acesso à informação, meios esses que, repito, só podem ser garantidos através de políticas públicas que incluam as políticas arquivísticas. Além disso, o Brasil é também um país que ainda não conseguiu compreender plenamente as características da sua própria formação. Nós temos desafios enormes a respeito do entendimento coletivo sobre o nosso passado e o nosso presente. Nós não conseguimos aplacar os imensos prejuízos sociais causados por quase 400 anos de escravidão, não julgamos nem punimos aqueles que nos impuseram regimes autoritários e violentos. Somos ainda hoje um país vincado por múltiplas impunidades, inclusive aquelas relacionadas à forma como nos compreendemos enquanto nação. Recentemente, passamos até a viver de novo sob a égide dos sigilos quase eternos sobre informações públicas, uma coisa da qual nós já havíamos nos livrado. Portanto, nós precisamos de políticas públicas arquivísticas, tanto para garantir o bom uso da informação presente nos documentos arquivísticos e necessária para o desenvolvimento do país, como também enquanto meio de viabilizar a preservação de um patrimônio cultural arquivístico definido e reconhecido democraticamente a partir de critérios que levem em conta a nossa diversidade, que nos representem e que também deem às futuras gerações fundamentos críticos a respeito da nossa sociedade. É possível e até provável que todos aqui conheçam arquivos repletos de documentos sem identificação, ou que ninguém sabe ao certo como foram parar ali, e que talvez signifiquem pouco ou nada hoje em dia. Essa é uma marca da nossa realidade arquivística. Nas cidades de médio, pequeno, e às vezes também nas cidades de grande porte, aquelas que às vezes só têm um arquivo histórico, ou uma biblioteca, ou um museu, ou um centro de documentação integrada, é comum que se estabeleçam esses chamados coisários, né, que são amontoados de objetos, livros, documentos, tudo meio junto e misturado, que às vezes não é possível identificar nem sequer qual é o valor desses objetos ou documentos. Em várias cidades isso é muito comum, e é muito comum que esses coisários, como eu chamo, tenham se formado a partir do interesse que determinados grupos, não raramente os grupos mais econômica ou politicamente poderosos, têm ou tiveram de tentar se impor
na memória e na história coletiva daquele local. A necessidade de políticas públicas arquivísticas que possam estabelecer uma relação de transparência, representatividade e formulação clara de critérios a serem considerados no reconhecimento do patrimônio cultural arquivístico é também dirigida a esses casos que são muito comuns no cotidiano das nossas cidades. Em um período em que os recursos são escassos e absolutamente tudo está sob contestação, e nós temos observado aí os ataques às estátuas, as tentativas de mudança de nome de rua, entre outras iniciativas, é preciso, então, redobrar a preocupação com os critérios, as justificativas e as escolhas que nós fazemos hoje sobre os arquivos do patrimônio de amanhã. Dar sentido ao patrimônio arquivístico, tanto ao patrimônio do cotidiano quanto àquele que recebe a chancela de patrimônio cultural, é uma forma, talvez a única forma realmente viável, de convencer a coletividade sobre a importância social desse patrimônio e a necessidade de preservá-lo. Aqui, no Centro-Oeste, vocês têm um grande desafio pela frente nesse sentido. A pujança econômica dessa região, que é digna de aplausos, infelizmente ainda não permitiu um desenvolvimento mais efetivo de instituições e políticas arquivísticas. E, se vocês me permitem, e aí eu fico mais à vontade, porque a Heloísa já fez um pouco essa introdução, eu entendo que é preciso estabelecer um profundo debate sobre a necessidade de reconfigurar o arquivo histórico e o arquivo central, o arquivo geral, desculpem, do Estado, para que ele se transforme em uma instituição arquivística com atribuições plenas de gestão documental e implementação de políticas na área. Do mesmo jeito, me parece fundamental que se consolide um entendimento a respeito da necessidade de transformar legalmente o Arquivo Central de Goiânia em um arquivo público municipal que seja capaz de viabilizar a gestão, a preservação e o acesso aos documentos do município. E fora da capital, me parece que a situação também é um pouco preocupante. Em uma rápida consulta às legislações de municípios do Estado, eu atestei que dos 246 municípios de Goiás, e depois vocês me corrijam se eu estiver cometendo alguma injustiça, as únicas cidades que contam com instituição pública, instituição arquivística pública dentro do que apregou a legislação são Itapuranga e Porangatu. E é verdade que alguns casos que merecem menção, como o de Anápolis, que tem um arquivo histórico, mas e é verdade também que existem pelo menos 10 municípios que mencionam um certo arquivo público nas suas leis de transparência, que fica uma coisa um pouco, às vezes, esquizofrênica, porque se faz uma lei de transparência que menciona o arquivo público, mas o arquivo público não existe. Mas a maior parte, embora existam esses casos, a maior parte das cidades não conta com instituição arquivística, o que é preciso dizer também que não é uma exclusividade de Goiás, mas sim do Brasil como um todo. Portanto, eu gostaria de terminar com essa mensagem, para que a gente possa discutir. Eu acredito que todos nós que nos preocupamos com o patrimônio arquivístico e cultural como um todo, porque entendemos que ele é importante para o presente e para o futuro, precisamos nos voltar para um trabalho coletivo de conscientização. Primeiro, a nossa conscientização, inclusive, a respeito da importância desse patrimônio e sobre os nós que nós precisamos desatar para garantir o seu devido reconhecimento e a sua necessária preservação. Evidentemente, como professor de arquivologia, eu não posso deixar de dizer que nós precisamos de mais e mais profissionais dessa área, porque esses trabalhadores são imprescindíveis para dar sentido ao patrimônio arquivístico, e eu espero que em breve vocês tenham um curso de arquivologia aqui na UFG. Mas só os arquivistas não bastam, como também não bastam apenas as leis. É preciso construir uma estrutura coletiva que dê conta de levar adiante as políticas públicas arquivísticas. Nós estamos vivendo um momento muito importante nesse país, um período que se repete com mais ou menos intensidade a cada 4 anos. Nós vamos passar pela troca, ou em alguns estados, pelo revigoramento dos governos. E esse é um momento muito relevante para que nós possamos chamar a atenção da sociedade e dos governantes eleitos ou reeleitos a respeito da necessidade de termos um olhar mais perspicaz sobre os arquivos. Nenhum país desenvolvido do mundo chegou a essa condição sem antes promover uma ampla melhoria na produção, no uso, no tratamento e no acesso aos arquivos. Portanto, se nós queremos estar nesse lugar, o lugar dos países desenvolvidos, nós também devemos estender o nosso olhar para esse problema. Nós temos grandes desafios, ainda mais em um contexto de transformação digital, mas também temos muito conhecimento acumulado e qualificado sobre como tratar desse assunto. Então, mãos à obra. Eu deixo aqui os meus contatos, acho que pode passar para o próximo slide, e fico agora à disposição para nós conversarmos sobre o tema. Muito obrigado.